Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Peter Ligrande e começa agora mais uma edição do Memória BC, um programa transmitido aqui simultaneamente pela rádio e pela TV Câmara, que tem como objetivo retratar um pouco da história das personalidades aqui de Balneário Camboriú. Hoje nós recebemos o nosso amigo José Vaz, ele que é empresário do ramo de gastronomia aqui na nossa cidade, para um bate-papo conosco. Tudo bem, Zé? Posso chamar de Zé? Sem dúvida nenhuma, eu cresci escutando esse nome, então Zé Eduardo. E chamar de José pode até achar estranho. Quem? Não, fica à vontade, é Zé. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Pedro, muito obrigado pelo convite, estou extremamente honrado. Quando me ligaram lá me convidando, eu falei, será que sou eu mesmo? Mas muito obrigado pela oportunidade. A alegria é nossa em recebê-lo aqui e falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, você que ajuda a construir essa cidade. Vamos recapitular um pouquinho lá no início, né? Você é paranaense? Sou paranaense, natural de Cambará, estado do Paraná, né? É conhecido como a Porta de Ouro do Paraná, região do Norte pioneiro, divisa com o estado de São Paulo, e conheço o Balneário Camboriú há algum tempinho já. Chegou aqui com quantos anos? Então, o primeiro contato que eu tive com o Balneário Camboriú foi em 1967. Faz um tempo bom. Porque eu tinha um tio que morava em Curitiba e ele recomendou as praias do litoral catarinense, e o nosso destino inicial até era Pissarras. Daí, não sei por que, o meu pai resolveu dar uma esticada, chegamos a Balneário Camboriú, acabamos sendo indicados, coincidentemente, para procurar o senhor Bruno Nitz, que na época ele era proprietário do Armazém Carioca, e nos recomendou um imóvel para ser locado. Em 68 nós voltamos, daí meu pai comprou um terreno na rua 1926, que eu lembro que na época eu era pequeno, né? Nossa, meu pai ia comprar um terreno aqui, mas era longe da praia, só tinha mato, só tinha... Hoje é uma região central de Balneário Camboriú. Ele começou a construir meu pai trabalhava com construção civil, ele veio em 3 etapas para Balneário para construir essa residência. E em 1979, nós nos mudamos para Balneário Camboriú. Oficialmente? Oficialmente. Então, veio com toda a família daí, no caso? Sim, veio. A minha irmã já era casada, então veio eu, o meu pai, a minha mãe e o meu avô na época, que era vivo ainda, né? Então, em dezembro de 79, nós nos tornamos... Chegaram em Balneário Camboriú. Chegamos em Balneário Camboriú. Legal. O povo do Paraná, na verdade, sempre gostou muito aqui da nossa região e continua gostando, né, Zé? Gosta pelo litoral catarinense, né? Não desmerecendo as praias do Paraná, que é meu estado, mas as praias de Santa Catarina são as melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Então eles gostam bastante, sim, Essa semana passada mesmo, eu revi um amigo meu de 41 anos que eu não revia ele. Aqui em Balneário Camboriú. Aqui ele foi me procurar, fiquei muito feliz. Veio visitar a nossa cidade. Veio visitar a nossa cidade, veio até Balneário Camboriú. Isso é muito bom. Legal. Aí chegou aqui em Balneário Camboriú, muito jovem ainda, chegou a estudar aqui na cidade. Como é que foi a chegada aqui em Balneário Camboriú? Na época eu ainda estava tentando entrar numa faculdade. Então eu iniciei um curso pré-vestibular em Itajaí. Se não me engano, na época o nome do curso era Paralelo, aonde eu conheci a minha esposa, né, minha atual esposa. Nesse mesmo ano eu iniciei um curso de economia, mas eu confesso que não era a minha praia. Não era a minha praia, os números não é comigo. Tranquei 2 vezes o curso e acabei não concluindo, faltou um semestre, um ano, enfim. Mas então, em 80 eu iniciei esse curso, e em 80 também eu iniciei minhas atividades como bancário, né? Eu trabalhei numa instituição financeira aqui em Balneário Camboriú por 3 anos, e depois fiquei em outra instituição financeira por 14 anos em Itajaí. Mesmo não tendo dado certo, a área da economia acabou se tornando bancário. Eu não posso dizer, eu não sei porquê, mas coisas do destino. Foi. Porque na época em Balneário Camboriú, as opções de trabalho não eram tantas como temos hoje, né? Então, não que era o melhor, mas era uma opção
boa para a época, né? Então, eu trabalhei na instituição financeira, saí e como minha esposa também trabalhava numa outra instituição financeira, eu acabei indo para Itajaí para trabalhar na mesma instituição financeira que ela. Certo, mas aí a faculdade ficou qual? Na realidade, eu continuei, Ou não fez, eu continuei um pouquinho, mas daí veio o casamento, o filho, as finanças não ajudaram muito, eu tive que trancar a faculdade. Voltei, acho que depois de uns 10 anos, fiz mais um pouco, mas vi que eu não ia exercer. Vamos parar por aí. Retornei para os bancos escolares, foi quando abriu a faculdade de gastronomia aqui na Univale. Inclusive, tem um fato bem interessante, que eu estava um certo tempo ocioso, eu estava tentando ir para São Paulo fazer esse curso de gastronomia, porque na época não existia essa abundância de curso de gastronomia que tem hoje, né? Existia um bem famoso que era o curso do Senac, certo, né? Mas era em Águas de São Pedro, era um curso um pouco mais caro e eu tinha visto numa revista que tinha aberto um curso de gastronomia na Anhembi Morumbi. Eu estava indo para lá. E coincidentemente, um sábado de manhã, eu abri o página 3 e me dei aquela, Univale abre curso de Ciências da Alimentação. Ciências da Alimentação. Falei, nossa senhora. Isso foi 1990. 90. Eu olhei o curso Ciências da Alimentação, que será que é isso? Daí, na segunda-feira, liguei para a universidade, estou passando a grade para o senhor. Eu peguei, nossa, era exatamente isso que eu queria fazer. Mas você estava como bancário ainda? Não, já tinha me desligado do banco. A instituição financeira que eu trabalhava começou a descer a ladeira, estava encerrando as atividades, e enfim, eu pedi o boné, me deram o boné. Eu fiquei 2 anos trabalhando com seguros, com alguma coisinha assim, mas... Ou seja, tentando se encontrar. Descobrir o que era realmente. Na realidade, eu sempre gostei de cozinhar, tá? Isso foi uma coisa assim que eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos já alcançando nas panelas, já ia lá... O aroma. O aroma, o ver... Tanto é que as minhas lembranças têm sempre algo a ver com alimentação. Ficava então, eu lembro de vó, de tia, de tio, vizinhos associados a cheiro, a aromas e sabores. Então são referências que eu tenho de viagens, são sempre referências que eu tenho. Nossa, lá em tal lugar tinha um frango assim, a minha tia fazia um doce dessa forma. E como é que foi a reação da... Já era sua esposa? Já era minha esposa. Como é que foi a reação dela que você falou assim, eu quero agora me tornar um cozinheiro profissional? Não veio assim. Não veio assim? Não. Eu iniciei o curso de gastronomia por hobby. Por hobby? Por hobby, como eu gostava, vou fazer, vamos ver o que vai dar. Mas eu não fui fazer o curso de gastronomia com a intenção, na época, de ser profissional da cozinha. Foi uma coisa acontecendo pelo seguinte, enquanto eu era acadêmico, os meus amigos me perguntavam o que eu estava fazendo. Eu falei, gastronomia, nossa, que legal, queria tanto fazer gastronomia, mas eu não tenho tempo. Daí eu fui amadurecendo a ideia, você não tem tempo, e copiei o formato de uma escola de gastronomia que tinha em São Paulo, que ministrava essas aulas. Falei, acho que eu vou para esse lado. Concluí o curso, mas nada, era só uma ideia. Certo. Quando eu concluí o curso de gastronomia é dividido em 2 etapas aqui na Univale, né? Primeiro você é diplomado, chefe de cozinha, e depois você tem mais 1 ano e meio de bacharelado. E o nosso curso ele era muito difícil do ponto de vista de ingredientes e de mão de obra. Como era um curso novo, a Univale tem o 3º curso de gastronomia do Brasil, né? Como disse para você anteriormente, era o Senac, a Anhembi Morumbi e nós, a Univale. Então não existia mão de obra disponível. Certo. Tinha alguns professores que davam aula no curso de nutrição e de hotelaria aqui, e tinha muitos professores que vinham de São Paulo para ministrar aula. Tanto é que tem gente hoje, o curso de gastronomia do Univale, tem gente que vem de todo o país para cá estudar, né? Temos alunos, desculpe o termo, né? Tem aluno que eu não estou mais lá, mas tem alunos sim que vêm do Brasil todo
para fazer o curso, porque o curso de gastronomia da Univale é um curso bastante conceituado, né? Um excelente curso. E aí acabou entrando então nesse ramo como hobby. Então, voltando, né? Quando eu estava concluindo o curso, como não existia oferta de mão de obra, acabaram me convidando para fazer parte do corpo docente. Sim. Daí como eu já tinha sido funcionário durante 18 anos, falei, olha, eu não vou ser funcionário, né, não desses tempos, mas eu gostaria de ser um professor convidado, né? Então eu fui um professor convidado, eu não era contratado da Univale, porque eu já estava amadurecendo a ideia de abrir o espaço gastronômico, né? Então eu ministrei durante esse tempo que eu fiquei lá, eu fui professor de cozinha clássica francesa e depois fui professor de introdução à cozinha italiana. Porque na época o coordenador me falou, você quer dar aula do quê? Eu tive a oportunidade de escolher a matéria que eu poderia ministrar a aula. Isso quer dizer que você sempre foi um bom aluno, então, dedicado. Eu acredito. Tinha o faro, né? Feeling. O feeling. Tinha, porque gastronomia, mudando um pouquinho de assunto, você tem que ter o dom. Tá? Não que não adianta fazer o curso, mas você tem que ter. Seria mais ou menos um comparativo de eu querer fazer uma faculdade de artes plásticas para ser escultor. Eu não vou conseguir, eu não tenho filho, eu não tenho dom, eu não tenho talento para isso. E o curso de gastronomia precisa disso. Por eu sempre gostar de cozinhar, eu aprendi a cozinhar da maneira rústica, né? Raiz de erro e acerto, eu tinha um certo conhecimento, sim, um pouquinho acima da média dos meus colegas. Né? Não eram, evidente que todos, mas, né? Então, tanto que da minha turma, eu e uma outra colega fomos convidados para ministrar aulas no curso. Ela ainda está lá ainda. E aí acabou se tornando, então, professor universitário da Univale e especializado em comida francesa e italiana. Cozinha italiana. Sem ter ido para a Itália ou chegou a ir para lá? Não, daí quando eu me formei, era necessário uma especialização. Né? Eu comecei a especialização aqui em docência, na Univale. E quando eu estava terminando a docência, um professor surgiu um curso de extensão na Anhembi Morumbi, em São Paulo, de 45 dias, se não me engano. Eu fui para São Paulo, fiz essa extensão de cozinha italiana e lá descobri que existia uma escola de cozinha italiana para estrangeiros no Piemonte, na Itália. 6 meses depois, eu fui fazer esse curso de cozinha italiana no Piemonte, fiquei lá um mês, né, aprendendo um pouco mais da cozinha italiana para poder voltar e ter uma bagagem maior para poder ministrar as aulas de cozinha italiana na Univale. E até hoje a paixão é o italiano, a parte da culinária italiana ainda? Olha, eu gosto muito da técnica francesa e da cozinha italiana. A cozinha italiana tem aquela coisa, né, de que se você vai para um país, se você não sabe o que comer, você tem 2 opções. Você procura o McDonald's ou procura uma pizzaria ou uma cozinha que você não vai ter o erro, a possibilidade de errar é muito pequena. Né? Se bem que a pizza também não é igual em todos os lugares, não. Né? A nossa pizza aqui é bem diferente. Não. A pizza nossa, ela tem uma cara, a pizza italiana tem outra cara, a pizza norte-americana tem outra cara. Cada um faz aquilo que vai se adaptar à sua cultura. Né? Então, cada pizza tem o seu formato, tem os seus costumes. Né? Legal. Para a gente daqui a pouquinho voltar a falar mais sobre essa questão francesa, culinária francesa, italiana, só concluir a questão da universidade. Aí, quanto tempo ficou como docente na universidade? Até 2016 eu estava docente, daí eu falei que não estava dando conta mais, fiquei 1 ano, daí tiveram um probleminha, me deram uma chamadinha, Zé, dá uma mão para nós aí para fazer mais um semestre. Daí eu voltei em 2017, mas daí eu realmente encerrei. E como é que era ensinar? Porque tem gente que sabe muito bem, mas tem muita dificuldade para ensinar. Foi fácil? Como é que foi essa experiência? O início é sempre difícil, né? Porque a gente não sabe o que nos espera, como é que não é. Então eu tive uma necessidade de encontrar o ponto, né? Mas depois eu acredito que foi tudo bem, que eu permaneci esse tempo todo lá, os alunos não reclamaram muito, eu acho que deu certo. Formou bastante gente nesse período. Apesar de ser situações diferentes, o ensino que eu
que eu fazia na Univale do ensino que eu fazia no meu espaço gastronômico, né? E nesse meio tempo ainda, acho que durante 2 ou 3 anos, eu também ministrei aulas na Univale, em Blumenau. Legal, a gente vai voltar a falar sobre o seu espaço gastronômico, as aulas, inclusive. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, entrevista com José Vaz, hoje no Memória ABC, hoje dia 5 de agosto, esse programa está sendo gravado de 2019. Eu conto com a sua audiência, espera só um pouquinho que a gente volta já. Você está acompanhando o Memória ABC. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Você está acompanhando o Memória ABC. Muito bem, estamos de volta com o Memória ABC de hoje. Hoje é dia 5 de agosto de 2019, esse programa está sendo gravado e com muita alegria recebendo aqui o Zé Vaz, podemos dizer assim, né, José Vaz, mas é Zé, como conhecido carinhosamente aqui em Balneário Camboriú, foi professor já universitário e estamos falando um pouquinho de gastronomia. E eu quero voltar a falar, claro, deste assunto e perguntar se nunca existiu, quem sabe, até um preconceito pelo fato do homem estar na cozinha, o fato do homem estar se envolvendo com a gastronomia. Não, de maneira nenhuma, né? Inclusive, inicialmente, os grandes chefes da antiguidade, todos eram homens, né? Às vezes a gente confunde a cozinha do dia a dia, do lar. Pelo fato, né, da mulher estar mais pelo fato da mulher estar à frente da cozinha do lar com a situação do homem ser cozinheiro. De maneira nenhuma isso não ocorre, né? Eu até me espelhei em 2 tios que não pilotavam a cozinha diretamente, porque eles eram muito desorganizados na cozinha, mas preparavam o alimento, né? Então eu falei, nossa, eles podem ser cozinheiro, então o homem, eu também posso, né? Não é, de maneira nenhuma existe isso. E a diferença, então, vamos lá, do homem para a mulher na cozinha, o homem é um pouco mais criativo? Eu não digo criativo, eu digo mais arrojado. O homem não tem... Se o homem errar na cozinha, é piada. Ele não tem obrigação de ser cozinheiro. Não tem o peso, enquanto, né, que a mulher, se ela errar no almoço do dia a dia, ela mesma... O almoço da família, enfim. Exato. Então, o homem, ele é mais arrojado, né? Não digo... E acaba, por consequência, sendo mais criativo também, né? A cozinha profissional é um ambiente pesado, difícil, né? Que o homem consegue dominar do ponto de vista físico, calor intenso, fazer força, enfim. A mulher, às vezes,
é um pouquinho mais frágil e acaba, não necessariamente, assim, né, não estou generalizando de maneira nenhuma, acaba procurando um ramo de alimentação, no caso de uma confeitaria, no caso de patisserie, né, que é uma coisa mais tranquila fisicamente. E na hora de cozinhar, toma muito cuidado lá, a 500 gramas, é uma pitada aqui, ou vai indo assim, vamos ver como é que vai o homem... Como é que é a tua personalidade, Zé? Tem situações e situações. Tem receitas que você pode recriar em cima daquilo. Né? A gente chama de cozinha quente, a cozinha salgada, a cozinha... Né? E tem a cozinha, a patisserie, a confeitaria. A confeitaria necessita de um pouco mais de exatidão, porque senão as receitas acabam não dando certo. Agora, ali, aquele filé, aquele macarrão, você pode dar uma adaptada que a margem de segurança que você tem é maior do que uma confeitaria, do que os doces propriamente dito, né? Então é mais fácil. E é muito diferente fazer comida para 2 e fazer comida para 20, 30? Porque tem gente que diz assim, é só aumentar um pouquinho mais ali a água, aumenta um pouquinho mais o tempero. Não é isso, então. Não. Eu posso dizer isso de conhecimento de causa, né? Porque o meu restaurante, ele atende, é um restaurante pequeno, né? E o meu filho também trabalha na área de alimentação, ele tem uma cozinha coletiva, uma cozinha industrial em Guabiruba, que atende 1.000 refeições por dia. Olha só, então, muito diferente do seu. O preparo dele é totalmente diferente, quase que totalmente. Os fundamentos são os mesmos, né? Sim. Mas o preparo é totalmente diferente. Você consegue personalizar mais o pequeno, né? Que enquanto o muito grande se acaba tendo que... O pequeno, um bistrô, por exemplo, assim, tu consegue requintar um pouco mais Sem o prato, dúvida, você consegue decorar mais, sim, enfim, você consegue, é diferenciado. Você consegue personalizar, né? Porque se você faz ali refeições para 20, 25, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, né? Você consegue personalizar aquilo lá. Enquanto que em grande volume fica mais difícil. Na verdade, o bistrô hoje você aprecia mais a comida, podemos dizer assim, é mais elaborado, você senta para conversar. Não é aquele restaurante buffet, podemos dizer assim, que você vai, aquela coisa mais rápida, enfim. É diferente, né, Zé? É uma proposta diferente, tá? Todos trabalham com a mesma matéria-prima, né? Mas no caso desse tipo de restauração, desse tipo de serviço, eu procuro deixar o meu cliente o máximo possível na minha casa, no meu salão. Eu quero proporcionar para ele o conforto, o lazer de fazer o tempo não ser notado. Essa é a nossa intenção. Né? A minha esposa trabalha no salão, eu trabalho na cozinha, então a nossa intenção é fazer com que o cliente fique lá o tempo que ele quiser ficar. Não vou ficar olhando para a cara feia, se ele quiser fazer a refeição dele em 1h30 ele vai fazer, se ele quer fazer em 3 horas ele vai fazer, sem problema nenhum. A intenção é dar o conforto, momento de lazer que ele para tenha uma experiência, vamos dizer assim, única, né? Viver o momento. É isso? Exatamente. É bem isso mesmo que... Nós estávamos falando aqui antes, até fora do ar, né, Zé, a respeito de decifrar assim, o bistrô aqui no país e a ideologia, vamos dizer assim, como ele teria que ser, é bem diferente do que o povo interpreta aqui, né? Vai lá um pouco de professor pra gente agora, falando essa questão do bistrô. No Brasil, bistrô é sinônimo de restaurante requintado. Na realidade não é. Né? O bistrô, ele teve, o serviço de bistrô é francês, né? Que caracteriza pelo quê? Pelo tamanho do restaurante, que é um restaurante pequeno, que normalmente é tocado pela família. Certo. E com essa é a essência. Essa é a essência do bistrô. Original. Nada de coisas requintadas, é um restaurante simples, Sim. certo? Sem cardápio, à la carte. É um cardápio diário que tem lá 2 entradas, 3 pratos principais e 2 sobremesas. É aquilo que você vai consumir naquele dia. Amanhã é outro cardápio, é outro menu, né? Seria outro menu. Essa é a diferença. E não, de maneira nenhuma os bistrôs na França são requintados, são chicosos, digamos assim. Né? E no Brasil, não mais hoje, mas alguns anos atrás, a denominação bistrô remetia a um ambiente sofisticado. E não é um ambiente confortável, Sim. aconchegante. Familiar. Familiar, exatamente.
de animação familiar. Zé, vamos lá falar um pouquinho da sua escola, porque é importante a gente falar de aprender mais, né? Passa por ali pessoas que não sabem nada, pessoas que já sabem um pouquinho, querem aprofundar. Conta um pouquinho dessa experiência de ensinar os outros na sua escola de gastronomia. Então, o Palatar Espaço Gastronômico, ele surgiu durante a minha pendência na academia, que eu escutava dos meus amigos que queriam fazer o curso, mas não tinha tempo. Daí eu me inspirei num formato que existia em São Paulo e eu criei são aulas de culinária, né, que cada dia tem um tema, que é voltado para cozinheiro de fim de semana. Eu não vou profissionalizar ninguém, né? Hoje em Balneário Camboriú existem 3 faculdades de gastronomia, eu não vou ousar competir, não é competir. Quem quer ir para o mercado, vai para essas faculdades. Lá o meu público é você. É o hobby. É o hobby que vai lá, escolhe aquele tema, não sabe nem acender o fogão, me pergunta quanto de sal, quanto que é uma pitada de sal, mas vai lá, toma uma cerveja, toma um vinho, as aulas são práticas, já vai cozinhando, já vai degustando. Se não conseguir degustar tudo ali, leva para casa o alimento que preparou, enfim. É uma coisa para relaxar, para diversão. Para mim, antes de trabalhar profissionalmente com cozinha, a alimentação, para mim, o preparar o alimento ainda é um hobby. Né? Domingo, para mim, é um hobby eu preparar o almoço de família. Eu gosto de fazer isso. E para você ser cozinheiro, você tem que gostar do que você está fazendo. Não adianta você dizer que você vai querer ser cozinheiro se você não gostar de ser cozinheiro. Você tem que gostar. Claro. E a maioria homem nessas aulas ou é meio a meio? Não, é bem eclético. Não existe. Tem aulas que tem algumas aulas que normalmente aulas que a carne, o prato principal, é mais homens, né? A mulher ela vai mais quando a aula é de carboidrato ou de vegetais. Uma cozinha mais leve, certo, né? Então, cozinha mais pesada. Quando o negócio é bruto, é óbvio. E quando a coisa é mais light, é para a mulher procurar. E aprendendo todo tipo de cardápio, desde o mais simples até o mais sofisticado? Eu tenho 2 tipos de aulas, né? Que eu chamo de aula técnica, né? Quando você aprende a técnica de um prato, como se faz massa, como se faz risoto, como se prepara um peixe. E tem aquelas aulas que são temáticas, aula de cozinha libanesa, aula de cozinha indiana, aula de cozinha francesa, que daí a gente elege um menu com uma entrada, um prato principal e sobremesa, né? E uma aula como se para você aprender a fazer risoto. Daí eu ensino toda a técnica do risoto, que existe uma técnica para o preparo, no caso do risoto. Certo. Vamos dizer assim, eu sou cru nisso, não sei fazer nada. Eu chego numa aula dessa, eu saio de lá aprendendo? Você sai de lá sabendo. Sabendo. Aprender eu não posso afirmar, porque quando eu era no colégio me ensinaram logaritmo, até hoje eu não sei logaritmo. Mas eu ensino sim o preparo do prato, dá para repetir sim, sem dúvida nenhuma, não é problema nenhum. E quando a gente vai fazer uma cozinha mais sofisticada, hoje trazendo para Balneário Camboriú, a gente consegue esses ingredientes aqui na cidade, ou é difícil, tem que buscar fora, como é que é, Zé? É bem interessante essa colocação tua, porque voltando à minha época de acadêmico, né, os nossos ingredientes, além dos professores que vinham, na maioria de São Paulo, os nossos ingredientes também vinham de São Paulo. Eles tinham temperos frescos, chegava aqui tudo mortinho. Né? Hoje não, hoje Balneário você consegue 90%, 95% do que você quiser, você consegue em Balneário Camboriú. Hoje, Balneário Camboriú proporciona, sim, uma grande quantidade. Claro, um produto importado que você quer, talvez não. Mas você consegue, sim, o que você precisa. Para todo tipo de culinária. Para todo tipo de culinária. Hoje nós estamos muito bem abastecidos em relação a 20 anos atrás. Que bom, né? Até porque quando você vai fazer uma comida, você quer passar lá no mercado, enfim, em algum local, já comprar algo fresquinho e levar para a cozinha. Isso faz toda a diferença, né? Perfeitamente. Compra tem que ser do dia. Alguns ingredientes, claro. Frutos do mar, principalmente, quanto mais fresco, melhor. As pessoas costumam perguntar, Zé, qual que é o melhor peixe? O melhor peixe para mim é o peixe fresco. É o peixe do dia. É o peixe fresco. Da hora. Não tem melhor. Pode ser qualquer espécie de peixe, ele sendo fresco, ele é superior àquele que já foi congelado há um tempo atrás. Isso sem dúvida. Como qualquer alimento. Né? Qualquer alimento sendo fresco, e nós temos isso hoje. Hoje nós temos em Balneário Camboriú sem problema nenhum.
Que bacana. Voltando a falar da nossa cidade, são anos já aqui em Balneário Camboriú. Fala um pouquinho da sua paixão, mesmo sendo agora foi professor universitário, tendo ali seu bistrô, a aula também de gastronomia que o senhor também oferece aí para os alunos. Dá tempo de viver a cidade, dá tempo para curtir essa nossa cidade maravilhosa? Sem dúvida nenhuma, eu gosto muito de Balneário Camboriú, evidente que eu moro aqui, pretendo continuar morando aqui. Era um fato bem interessante, quando eu saio de Balneário, vou visitar parentes, né? Vou para Curitiba, enfim. Quando eu retorno para Balneário, eu retorno feliz. Né? Eu quero voltar. Bom que eu voltei. Estou voltando para Balneário Camboriú, como era quando eu vinha de passear aqui. Nossa, estou chegando, o prazer ainda é o mesmo. Balneário Camboriú é muito gostosa, é muito boa. Não temos do que reclamar como morador de Balneário Camboriú. Não tenho nenhuma necessidade e vontade de sair daqui. Né? Uma cidade que cresceu muito, né? Você viu essa cidade desenvolver praticamente, né? Cresceu até demais. Cresceu muito, né? Cresceu até demais, né? Porque ela enfim, está como está hoje, né? Em alguns momentos, na temporada principalmente, eu sei que Balneário depende muito disso, mas às vezes a gente fica meio sufocado com a temporada, mas tudo bem, é o papel de Balneário. Nós somos, o próprio nome diz, né? O papel nosso é servir o turista. Isso uma cidade pequena, mas que ao mesmo tempo tem tudo que uma cidade grande tem. Essa definição que eu ia dar para você, né? Balneário é uma cidade pequena, é um bairro bom de uma cidade grande, né? Porque tudo que você precisar, tudo que você quiser, Balneário de Camboriú vai te proporcionar sem você precisar. E a cidade vizinha, eu lembro quando eu iniciei meu trabalho em Itajaí, a gente ia para Itajaí fazer compras. Hoje, os vizinhos vêm para Balneário procurar as coisas, né? Isso é sensacional. Legal. Zé, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né, do Memória ABC. Queria deixar um espaço agora para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui da Rádio Câmara, uma mensagem até porque esse nosso material vai ficar para o acervo histórico aqui de Balneário Camboriú. A intenção é essa, que daqui a pouco a gente possa, os netos, enfim, passarem por aqui e ver um pouco da sua história, né, da sua trajetória, como foi aqui na nossa cidade. Então, a mensagem que eu vou deixar é exatamente o que nós começamos até agora, né? Balneário Camboriú, vou dizer, a mensagem vai ser em cima da gastronomia, que nós somos muito bem servidos em Balneário Camboriú. Nós temos todo tipo de alimentação, tudo que você quiser comer em Balneário Camboriú, você tem. Então, a mensagem que eu dou é que os meus colegas de profissão continuem a acreditar em Balneário Camboriú, continuem a inovar, continue a trazer a boa gastronomia para o Balneário Camboriú. Nós precisamos e merecemos isso. Zé, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer entrevistá-lo, conhecê-lo um pouco mais da sua história, da trajetória aqui na nossa cidade, viu? Repetindo, foi sempre um prazer e está sendo uma honra. Tá aí, gente, foi o nosso Memória ABC de hoje, com a presença do José Vaz, o Zé, né? Mais conhecido assim, como nós conduzimos toda a nossa entrevista. Espero que você tenha gostado, falando um pouquinho aí de gastronomia, um pouco da sua história, sua trajetória aqui no nosso município. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, um grande abraço, até breve. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.